Naquela noite, o salão estava cheio. Luzes douradas, música suave, risadas que ecoavam entre taças e perfumes caros. E lá estava ele, Otávio, terno alinhado, sorriso treinado, cumprimentando colegas de trabalho como quem encena um papel. Mas, entre cada aperto de mão, o olhar dele fugia, procurava o chão, desviava dos curiosos. Porque todos perguntavam o mesmo, com a leve ironia de quem quer parecer gentil. E a sua esposa, Otávio? Hoje ela vem? E ele, com a voz firme, mas o olhar vacilante, respondia: Ah, ela preferiu ficar em casa. Não gosta muito dessas coisas. Mentira. Ela adoraria estar ali. Não pelas luzes, nem pelas pessoas, mas porque gostava de estar ao lado dele. Mas fazia tempo que ele não deixava. E enquanto o salão se enchia de risos, ele carregava o peso invisível de uma vergonha que nem sabia explicar. Por que um homem teria vergonha da própria mulher? Antes de continuar essa história, respire fundo comigo. Se algo dentro de você já sentiu o peso de ser invisível, ou o arrependimento de não enxergar quem te amava de verdade, então essa história é para você. Aproveita para deixar o seu gostei, se inscrever no canal e contar nos comentários de onde você está ouvindo. Agora, volte comigo no tempo. Era uma manhã simples em uma rua tranquila de bairro, o som de uma chaleira, o cheiro de café recém-passado, o rádio tocando baixinho, uma música antiga. Helena mexia o café com calma, vestia o mesmo avental azul que usava há anos, já um pouco desbotado. Na mesa, o pão cortado, o queijo fresco e o bilhete com a caligrafia dela. Bom dia, meu amor. Que Deus te abençoe no trabalho. Otávio descia as escadas apressado, terno impecável, perfume caro, gravata ajustada. Nem sempre fora assim. Quando se casaram, eram simples. Ele vendedor, ela costureira. Mas o tempo trouxe cargos, status e uma vaidade sutil que se infiltrou entre eles. Helena, não precisa me esperar para o jantar hoje, tá? Ele dizia, sem olhar muito. Tem mais um evento da empresa? Ela perguntava, tentando parecer natural. Sim, coisa rápida. Coisa rápida. Mas essas coisas rápidas já duravam meses. E aos poucos, ela começou a entender. Não era que ele não quisesse companhia. Era que ele não queria a dela. Helena nunca discutia. Tinha um jeito sereno de guardar a dor sem deixar transbordar. Mas os olhos... os olhos diziam tudo. Quando ele saía de casa perfumado, ela ia até a janela e via o carro sumir na esquina. Depois sentava, com a xícara nas mãos, olhando o nada. Não havia ciúmes nem raiva. Havia ausência, a mais cruel das companhias. No fundo, ela sabia que ele tinha vergonha dela. Não por causa do amor, porque ela ainda o amava, mas porque ela não cabia no mundo dele. Enquanto as esposas dos colegas exibiam vestidos de grife, Helena usava o que ela mesma costurava. Enquanto eles falavam de viagens, ela contava de flores e receitas. Otávio começou a evitar situações. Não vai precisar ir nessa, amor. Vai ser chato para você. Mas o tom não era cuidado, era desculpa. E assim, dia após dia, ele a apagava da própria vida. Mas Deus, ou o destino, como alguns preferem chamar, gosta de usar o pequeno para lembrar o homem do que é grande. Num sábado, Helena recebeu um convite inesperado. Dona Irene, a senhora da igreja, pediu ajuda para costurar alguns vestidos para uma campanha solidária. Seriam roupas para crianças carentes, feitas com retalhos doados. Helena aceitou de imediato. Levou a velha máquina Singer para a sala, limpou o pó, organizou tecidos e linhas. Enquanto costurava, sentia algo acordar dentro dela. A cada ponto, um pedacinho da sua alma se realinhava. Não era só costura, era cura. E pela primeira vez em muito tempo, sorriu sem precisar de motivo. Otávio chegou em casa tarde e a encontrou concentrada, os olhos brilhando à luz do abajur. Ele parou por um segundo na porta, surpreso com aquela cena, mas não disse nada, apenas murmurou. Vai dormir, Helena. Já é tarde. Ela apenas respondeu. Eu vou. Só falta esse último ponto.
E sem perceber naquele ponto, ela começou a reconstruir a própria vida. Os dias seguintes trouxeram pequenas alegrias. As vizinhas começaram a elogiá-la. Helena, que mãos abençoadas você tem. Esses vestidos ficaram um encanto. Ela ria, tímida, mas o peito se enchia de calor. Começou a se arrumar mais, a caminhar de cabeça erguida até a igreja. Um dia recebeu um convite. A empresa de Otávio faria uma festa anual beneficente e o comitê precisava de voluntárias para ajudar na organização. Adivinha quem recomendou o nome dela? Dona Irene. Helena hesitou, mas algo dentro dela disse sim. E assim, pela primeira vez em anos, ela se inscreveu para participar de algo ligado à vida dele. Não como sombra, mas como presença. Otávio, ao saber, ficou desconcertado. Você? No evento da empresa? Tem certeza? Tenho. Disseram que precisam de alguém para ajudar com a decoração. Ele tentou disfarçar o incômodo, mas a voz falhou. Ah, tá. Só não precisa se preocupar demais, tá? Mas ela se preocupou. E como? Costurou toalhas, flores de tecido, cortinas, transformou um salão frio em um lugar acolhedor. Sem saber, ela estava preparando o próprio palco da revelação. Na semana da festa, Otávio se tornou inquieto. Colegas faziam piadas. Finalmente vai trazer a esposa, hein, Otávio? Estão dizendo que ela é tímida, né? Ele ria sem graça, mas o peito apertava. Em casa, via Helena costurando o vestido que usaria. Um simples vestido azul, feito à mão de tecido barato, mas com elegância rara. Cada ponto parecia desafiar a vergonha dele. Na véspera do evento, ele tentou convencê-la a não ir. Helena, acho que vai ser meio cansativo para você. Não precisa ir, tá? Ela olhou para ele com doçura e firmeza. Eu vou, Otávio. Já dei minha palavra. E pela primeira vez em muito tempo, ele percebeu. A voz dela tinha mudado. Não era submissa, era segura. Naquela noite, ele não dormiu bem. Sentia um medo antigo misturado com culpa, porque lá no fundo ele sabia que o problema nunca foi ela. Foi ele mesmo, tentando caber num mundo que exigia aparências. O grande dia chegou. O salão estava deslumbrante. Flores, música, convidados, autoridades. Ninguém sabia, mas as mãos que haviam costurado aquelas toalhas, cortinas e arranjos eram as de Helena. Ela chegou cedo, ajudando discretamente na arrumação. Quando os convidados começaram a chegar, recuou para um canto sem querer aparecer, até que o coordenador do evento subiu ao palco. Antes de começarmos, queremos agradecer à equipe que tornou essa noite possível. Principalmente a senhora Helena, que transformou este salão com seu talento e dedicação. O nome ecoou. Os olhares se voltaram, e no meio da plateia, Otávio congelou. Helena, corando, tentou recuar, mas o coordenador insistiu. Por favor, venha até aqui. Ela caminhou devagar com o vestido azul iluminado pelas luzes. E quando chegou ao palco, o silêncio foi total. Havia uma beleza serena nela, aquela que nasce da alma, não da aparência. O coordenador pediu que ela dissesse algumas palavras. Helena respirou fundo e falou, com voz calma. Eu só fiz o que gosto de fazer. Acredito que quando a gente põe amor nas mãos, Deus faz o resto. Aplausos. Aplausos sinceros, demorados, comovidos. E naquele instante o olhar de Otávio se quebrou por dentro. O coordenador agradeceu e Helena começou a descer do palco. Mas Otávio se levantou. Sem planejar, sem pensar. Apenas se levantou. Caminhou até ela. O salão inteiro observava. Helena o viu aproximar-se confusa. Ele parou diante dela, os olhos marejados, e com a voz embargada disse, desculpa. Silêncio. Desculpa por não ter te enxergado, por ter te escondido, por ter achado que o valor estava nas roupas, nas aparências, quando sempre esteve em você. Alguns convidados se entreolharam. Outros baixaram a cabeça emocionados. Helena tentou falar, mas a voz falhou.
Então ele pegou a mão dela e, com sinceridade rara, completou: Hoje eu tenho orgulho de dizer, essa é a minha esposa. Aplausos novamente, agora diferentes. Não eram por ela apenas, eram por eles. Um aplauso de perdão, de recomeço, de humanidade. E naquele instante Otávio descobriu algo que o mundo corporativo nunca ensinaria. Nada brilha mais do que a luz de uma alma verdadeira. Depois daquela noite, nada foi igual. Otávio começou a mudar. Não do dia para a noite, mas de dentro para fora. Passou a acompanhá-la nas feiras da igreja, a ajudá-la a entregar roupas doadas, a se sentar com ela para ver o pôr do sol na varanda. A casa parecia respirar diferente. Helena continuou sendo a mesma, mas agora vista, e vista com admiração. Um dia, ele perguntou: Por que você nunca desistiu de mim? Ela sorriu e respondeu: Porque eu sabia que o homem que eu amava ainda estava aí. Só estava escondido atrás do medo. Ele chorou. E ela apenas o abraçou. Porque o amor verdadeiro não é o que humilha, nem o que se exibe. É o que perdoa e transforma. E assim termina essa história. Não com fogos, nem com promessas vazias, mas com um casal sentado à mesa, tomando café, rindo das pequenas coisas. Do mesmo jeito que começou, simples, mas agora inteiros. Se essa história te tocou, deixa seu comentário dizendo o que sentiu. Compartilhe com alguém que precise lembrar que o amor ainda é capaz de curar o orgulho e restaurar corações. E nunca se esqueça, a vergonha afasta, mas o reconhecimento aproxima. Quem ama de verdade não esconde, ilumina.